Ângulos. Moçada, a primeira coisa que eu sei importante. Chucrute, a abertura entre duas semi-retas, a região entre duas semi-retas eu chamo de ângulo. Ah, então isso aqui, ó, é um ângulo. Óbvio que isso aqui é um ângulo, mas isso aqui também é um ângulo. Ah, esse ângulo aqui eu chamo de ângulo convexo porque tem uma região convexa. Ah, aquele ângulo lá, ó, ele é maior que meia volta. Se você reparar, olha aqui que o tio Chucrute, ó. Uma volta completa dá 360 graus. Meia volta dá 180 graus. Se um ângulo é maior que meia volta, ele está numa região côncava. Ah, então, Chucrute, esse é um ângulo convexo e esse é um ângulo côncavo. O ângulo convexo você consegue fazer biquinho e na côncava você faz uma boquinha, o bichinho do come-come. Foi ou não foi? Show de bola! É importante você também saber, criatura, muita gente tem dificuldade em relação a isso. O vértice do ângulo é o meio. Então eu poderia falar que isso aqui é o ângulo APB, porque ele sai de A, vai PB, ou pode ser BPA, ou seja, a letrinha do meio é o vértice do ângulo. Show? Ah, ou eu poderia chamar apenas de ângulo P, ou até mesmo, se eu chamei aqui dentro, eu poderia chamar de ângulo alfa. Ah, entendi. Então, ângulo é região, nesse caso aqui eu falei que é alfa, é o ângulo convexo, mas eu queria te lembrar também que tem um ângulo lá por fora, para você não fazer voodoo. Entendemos? Quando a gente fala de ângulo, a gente usa o sistema sexagesimal. Por que sistema sexagesimal? De 60 em 60 ele muda. Eu faço analogia com a hora. Imagina, 1 grau vale 60 minutos. Isso aqui significa grau. Isso aqui significa minuto. Quando tem 2, significa segundo. Ah, o que eu quero dizer para você? Quando eu estou com 59 segundos, quando eu chego em 60 segundos, vira 1 minuto. Aí 10 minutos, 15, 20, quando eu chego em 59 minutos, quando eu chego em 60 minutos, 1 hora, analogia, vira 1 grau. Ah, então deixa eu ver se eu entendi. 1 grau vale 60 minutos, 1 minuto vale 60 segundos. Entendemos isso, senhores? Show, Chucrute, beleza. Ah, sistema sexagesimal simplesmente porque ele vai 60, ele pula para a próxima unidade. A gente utiliza o decimal, porque a gente vem de 0 a 9, o 10 vai para outro. Foi não? 10 algarismos de 0. Aqui sexagesimal. Show? E observe que a gente vai fazer as contas aqui na nossa brincadeira. 2 graus, 3 minutos e 15 segundos. Se eu tiver 5 graus mais 20 minutos mais 60 segundos, como é que eu vou operar? Eu opero, se eu fosse somar minuto com minuto, grau com grau, segundo com segundo. Então 60 com 15, 75, 23 minutos, 7 graus. Só que aqui não passou de 60, então eu posso dizer que isso aqui é 1 minuto mais 15 segundos. Porque 75 é 60 mais 15. Só que 60 é 1 grau. É 1 minuto, desculpa, aqui 1 minuto. É segundos que eu tô? Ah, então vai ficar o quê? 7 graus, 24 minutos, 15 segundos. Eu posso fazer isso para diminuir, posso fazer para somar, para multiplicar e para dividir. Só que na hora de dividir, eu tenho que lembrar que cada um vale 60 do outro. Então você vem do menor para o maior. Se tiver que pedir emprestado, tu não está pedindo 1, tu está pedindo 60. Então você peça 1 minuto emprestado. Na verdade, eu não estou pedindo 1 minuto, eu estou pedindo 60 segundos. Ficou claro para você? Show! Chucrute, uma observação importante. Uma volta completa em graus equivale a 360 graus. Só que tem uma outra unidade que a gente utiliza muito. Aliás, muito não. Quase não utiliza. Só em provas mais chatinhas é o grado. 360 graus é igual a 400 graus. Então, se tu quiser transformar, é só você fazer regra de 3. Assim como isso aqui vale 2π radianos. Lembrando que π é um número irracional 3,14 ou em ângulo é 180 graus. 2π, 360. Por isso que π é 180. Π radiano. Π comprimento,
3,14. Não vai fazer voodoo, eu vou fazer bastante questões envolvendo isso. Show! Chucrute, muita gente também... Eu já falo isso nas primeiras aulas para você não ter problema. Olha aqui que maneiro. Se eu tenho a circunferência, você vai estudar a circunferência depois comigo. Aqui é completo, aqui é bisurado. Você fica ligado. Mas quando eu tenho uma circunferência, se eu pegar esse ângulo θ aqui, quando esse arco aqui, se eu fosse medir ele, se eu fosse botar ele em linha reta, ele for do tamanho do raio, eu posso dizer que eu tenho 1 radiano. É definição. Então eu posso dizer que 1 radiano é o mesmo tamanho do raio. Então esse L vale θ. Então quando eu resolvo essa regra de 3, cuidado para você não fazer voodoo, eu posso dizer que esse ângulo é esse dividido por esse em radianos. Não vai fazer voodoo. θ é esse arco dividido por R em radianos. Ficou claro para todo mundo, moçada? Vamos lá? Então vamos lá, moçada. Primeiro, os ângulos podem ser chamados de ângulos retos. O ângulo é chamado de reto quando ele vale a 90 graus. Então quando eu tenho um ângulo de 90 graus, eu tenho um ângulo reto. Show! O ângulo é chamado de agudo quando ele é menor do que 90. Então se ele é menor do que 90, ele é um ângulo agudo. Show! Ângulo raso. O ângulo raso é quando ele é 180 graus, também conhecido como meia volta. Eu não botei uma volta inteira que acho que é desnecessário. Uma volta é 360, nós já conversamos sobre isso. Show! Ângulo obtuso. O ângulo é obtuso quando ele é maior que 90 e menor que 180. Isso é um ângulo obtuso. Um ângulo retraente, quando ele é maior que 180 e menor que 360, não é muito utilizado. Não vejo ninguém falando disso. E bissetriz. Moçada, a bissetriz é o segmento que divide o ângulo ao meio, ou o segmento que divide o ângulo em duas partes iguais. Então eu tenho o ângulo AOB. A bissetriz divide o ângulo AOB em duas partes congruentes ou duas partes iguais. Tá gostando? Vamos que vamos até a aprovação. Show? Vamos lá então, ângulos opostos pelo vértice, ou APV como é conhecido. Se eu tiver duas retas concorrentes, os ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, têm a mesma abertura. Então eu posso dizer que alfa mais beta, aliás, eu posso dizer que alfa igual a beta. Se eu chamasse aqui de θ e gama, θ seria igual a gama. E não pode esquecer que esse ângulo mais esse ao redor de uma reta somam 180. Show? Beleza. Ângulos adjacentes. Muita gente tem dúvida em relação a isso. Dois ângulos são adjacentes quando eles têm o mesmo vértice e um lado em comum. Então o ângulo AOB é adjacente a BOC. Então esses dois ângulos aqui, eles são ângulos adjacentes. Tranquilo? Trivial isso, moçada? Show! Chucrute, dois ângulos são complementares. Dois ângulos são complementares quando eles somam 90. Então o complemento de 30, quanto é? 60. O complemento de 40, 50, é o que falta para 90. O complemento de x, 90 menos x. Boa. Então o complemento de x é 90 menos x. Chucrute, dois ângulos são suplementares quando eles somam 180. O suplemento de 40, 140, é o que falta para 180. O suplemento de 80, 100. O suplemento de x é 180 menos x. Boa. Então eu já posso dizer direto que o suplemento de um ângulo é 180 menos ele. Dois ângulos são replementares quando somam 360. Então o replemento de 50 é 310. De 100 é 260. O replemento de x é 360 menos x. Vou botar uma observação aqui, um desafio. Chucrute, quanto é o complemento do suplemento de um ângulo? O bizu sempre é você começar de trás para frente. Então, eu falei complemento do suplemento.
Então quem está acabando é suplemento. Suplemento de um ângulo, já te dei o bizu. É 180 menos x. Ah, então estou com esse ângulo. Eu quero o complemento disso. Complemento disso é 90 menos isso. Ah, que lindo, que lindo. Então, chucrute, olha que maneiro. Menos com menos vira mais, menos 180. Então isso aqui vai virar x menos 90. Putz, então o complemento do suplemento de um ângulo é x menos 90. Trivial isso, moçada? Show! Ah, observe que se fosse suplemento do complemento, ia ser 90 menos x, 180 menos isso. Tranquilão. Show? Chucrute, teorema. Se eu tiver dois ângulos adjacentes, o ângulo formado por suas bissetrizes é a metade desse ângulo. Ou melhor, a metade da soma desses ângulos. Fica melhor, né? A demonstração é muito simples. Ó. Tracei a bissetriz alfa, alfa. Tracei a bissetriz beta, beta. O ângulo total, né, 2 alfa mais 2 beta, o ângulo entre as bissetrizes é alfa mais beta. Ou seja, é a metade. Show? Quer ver um exemplo? Poderia ser uma questão de prova. O ângulo formado pela bissetriz de dois ângulos suplementares. Ou seja, eles somam 180. Então esse ângulo aqui, pá, se eu chamo de alfa, alfa, beta, beta. Só que eu não posso esquecer que 2 alfa mais 2 beta é 180. Putz, então alfa mais beta vale quanto? 90. Ah, então o ângulo formado aqui, ó, se eu tenho ao redor de uma reta de meia volta, é um ângulo reto, 90 graus. Observe que eu posso dar uma questão sem ângulo nenhum e achei 90 graus. Show? Outra coisa importante que eu acho, ângulo entre os ponteiros de um relógio. A única coisa que você tem que saber é que quando o ponteiro da hora anda 30 graus, que é 60 minutos, né? Porque em uma hora, ó, eu ando isso aqui. Então, se eu tenho 360 e são 12 espaços, cada arco desse é 30 graus, ou seja, o ponteiro da hora, quando ele anda uma hora, quando ele anda 60 minutos, ele anda 30 graus. Enquanto o ponteiro dos minutos dá uma volta completa, ele anda quantos graus? 360 graus. Ah, então tu vê que a velocidade de um é 12 vezes mais rápido que o outro. E se eu quiser saber o ângulo, é só eu fazer uma regra de 3. Ou ainda, você pode usar a fórmula aqui que existe, que diz o seguinte, o ângulo é 30H menos 5,5m. H é em horas, de 0 a 11. Chucrute, mas se ele me der 23 horas. 23 horas são 11 horas. Foi ou não foi? Vezes menos 5,5 vezes a quantidade de minutos. Observe que é em módulo. Show? Então vamos lá. Se eu quisesse saber a hora de 13 horas e 30 minutos, como é que ia ficar? 13 horas, ó, maior, então eu tenho que botar isso aqui para 1. Ah, então vai ficar 30 vezes 1 menos 5,5 vezes 30. Então 5,5 aqui dá 55, 155. 165, né? 165 menos 30, menos 135. Em módulo, 135 graus. Vamos analisar se eu não soubesse a fórmula? Aqui, 1h30. Então, meio-dia, aqui 1h30 está aqui. Então, observe, ó, eu andei, ó, 90. Então, aqui, ó, daqui para cá é 90. Andei mais 30. Então, andei 120. E qual é esse pedacinho aqui? Observe, o da hora, quando era 1 hora, ele estava aqui. Ele andou 30 minutos, ele andou a metade de 30 graus, que é quanto? 15. Se tudo é 30 e eu andei 15, faz a hora antes e a hora depois, é uma boa. Ah, então aqui é 15. 90 com 30 com 15, graças a Deus, 135. Então você pode pensar no que está acontecendo ou joga na fórmula. Show?